Você já se sentiu insuficiente? Alguma vez você já sentiu que não ia dar conta? Que todo mundo tá fluindo, a vida de todo mundo tá caminhando pro melhor rumo e a sua é a única que tá estagnada? Você já sentiu que você não era capaz? O episódio de hoje é sobre procrastinação e produtividade. Comparação também. Eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa. Ela que iniciou na patologia aos 16 anos e hoje é psicanalista, nutricionista e ainda sabe que pode aprender muita coisa. Eu tô com ela, Adriana Vargas. Seja muito bem-vinda, Adriana. Prazer incrível estar aqui com você. Muito obrigada pela sua presença aqui, Adriana. E a gente está chegando agora na reta final do ano e eu quero saber, né? Sempre vem aquela perguntinha, aquela clássica música, né? Então é Natal e o que você fez? Exato. E agora a gente está chegando nessa época, né, do final do ano, tem muitas retrospectivas, acontecem comparações, de repente a gente está rolando feed, principalmente na era das mídias sociais, né, das mídias digitais, a gente está rolando feed e de repente a gente vê ali uma retrospectiva de alguém e gera uma sensação de que o ano de todo mundo foi melhor do que o nosso. Como que a gente lida com isso? É mais ou menos a mesma sensação quando você está iniciando as suas aulas, né? Quando você ainda é uma garota. Aquela garota eu vou colocar com 6 anos de idade. 5 não, porque tem muita gente que protela a entrada da criança. A sensação de ter muita criança do teu lado. Cada um de um jeito, a professora inevitavelmente vai comparar, fulano conseguiu, você não conseguiu. E aí começa a sua história. Mas antes de começar na escola, a gente tem dentro de casa movimentos comparativos. E ali se inicia a estrutura de um sujeito. A gente fica achando que essa estrutura agora, por causa da rede social, não, ela já iniciou desde lá de trás. E como que a gente pode lidar com essa questão, né? Tanto da comparação quanto da autossabotagem também. Exato, isso é um autoconhecimento, até porque como que você sai desse eixo coletivo e entender de que o que é bom para você possivelmente não vai ser bom para mim, e eu começo a entender quem sou eu. Quem sou eu e aonde eu quero chegar? Tudo bem, aonde eu quero chegar já estou emitindo uma energia de ansiedade. Não, aonde eu já cheguei? Da onde eu vim e aonde eu já estou e já cheguei. Então é aonde eu já cheguei. Isso é um ponto que a gente treina dentro de consultório. A neurociência ela nos ajuda a entender esse movimento de passado, presente e futuro. E o ser humano não tem essa noção. Então é muito importante a gente validar a nossa jornada, Exatamente. né? A gente pontuar. Talvez eu não fiz tudo que eu queria esse ano, Sim. mas olha as coisas boas que eu já fiz, né? Sim, isso é uma coisa de treino, porque a sociedade ela é treinada a fazer avaliações. Repara comigo que desde o colégio você tem que tirar uma nota X. E se você não tirar, você de fato vai precisar se recuperar. Ou seja, você não foi suficiente. Então, a cultura treina a gente a estar sendo avaliada. E você começa também a criar a cultura de uma avaliação. Será que eu estou bem? Eu acho que eu não estou bem. Então, eu acredito, abrindo uma polêmica para a sociedade brasileira, que o processo educacional, como eu tenho especialidade de neuroeducação, já traz uma linguagem para o sujeito de que eu não sou suficiente. E como que a gente lida com a questão da procrastinação? Eu trabalho muito com celular, por exemplo, e às vezes eu tô lá, recebo uma notificação como urgente, e aí eu paro tudo que eu tinha que fazer e vou atrás daquela notificação. Isso é um grande desafio para mim e eu imagino que para várias pessoas que estão nos assistindo agora por conta da pandemia, né? Que até as atividades que eram físicas caminharam para online, então a gente ficou meio... Eu me sinto sufocada, sabe? Imagino, mas a gente não é um robô. Em que sentido? Nós vamos ter distrações, sim. E é legal ter distração. Você vê que o processo educacional e o processo de fixação de conteúdo, ele não é igual para todo mundo. Para você ver que tem pessoas que fixam conteúdo assistindo um programa de televisão. E ela consegue fixar conteúdo mexendo em alguma coisa. Tem gente que fixa conteúdo assistindo, né, ouvindo música. Então, o que eu sugiro é que quando você... É aquela coisa do conhecimento. Opa, tô indo por um caminho, volta. Tô indo, volta. Você foi pro celular... e volta. E aí você vai se policiando e se organizando. Eu gosto muito, Adriana, de ter uma agendinha onde eu coloco lá, por exemplo, Exato. dia 5,
isso e isso. Sim. Isso realmente funciona? Eu gosto da agenda física, até porque, como eu trabalho com celular, eu preciso do papel ali, É assim como né? funciona a sua mente funciona. E aí a gente vai entender que é como funciona cada sujeito. Se você sentiu que você funciona através de agenda física, continue com a agenda física. Se você sente que você funciona com alarme, continue, faça o alarme. Mas entenda que curtas metas, essas coisas de meta, longo prazo, isso não funciona, isso gera uma ansiedade e aí você entra com outro problema. Então, o ideal são pequenos degraus, né? Exato, mas pequenos mesmo, quase nanos, né? Porque, como por exemplo, que bom que eu acordei. Olha que loucura. Um diário da gratidão também é Exatamente. interessante. Que bom que eu estou bem, que bom que eu consegui comer. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, que bom que eu consegui passar o dia sem glúten. Eu falei, que ótimo que você está celebrando isso. Porque tem coisas que ou você enxerga ou ninguém mais vai enxergar. Exatamente, porque às vezes a gente estabelece aquela big meta, né, de repente, perder 10 quilos esse ano, e aí você perde 1 quilo e você não fica satisfeita, né? Você acha que falhou na meta, né? Exato, essa falta de celebração de pequenas metas é que cria uma ansiedade e às vezes a pessoa está caminhando por uma depressão e uma angústia, porque ela não se enxerga vitoriosa. E voltando por aquele processo infantil de ser avaliado, imagine como deve ser difícil para aquela criança que fomos nós, estar no meio de mais 15, na melhor das hipóteses, porque tem sala que é muito mais lotada que 15. Você tem muita gente ali e você olha e fala, eu não sou loura, eu não sou negra. E você começa a criar a ideia de que, então eu não sou tão legal. É na ideia de que você está iniciando a sua vida e descobrindo o seu corpo, descobrindo que você talvez é morena, seu cabelo é cacheado, e você simplesmente está sendo avaliado. Você tem noção disso? É surreal, né? É surreal e você está sendo avaliado. Avaliado por quê? Avaliado porque você não tem uma habilidade. E é nisso que eu fico dentro de consultório com pessoas com 40 anos de idade frustradas porque lá atrás, com 6 anos, foi cruelmente avaliado. E tudo está relacionado com a autoestima, né? Que é um grande pilar aqui. Superior, autoestima. Isso. A autoestima, como eu costumo falar para as minhas seguidoras, né? A autoestima, ela rege diversas áreas da nossa vida, né? Tanto a área financeira, emocional, tá tudo interligado, né? Exatamente. É tudo sobre a nossa autopercepção, a imagem que a gente faz sobre nós mesmas, né? E como que a gente pode... Por exemplo, eu tô ali numa situação onde eu tô me auto-sabotando demais, sabe? Até chega a ser físico, né? Eu não sei se alguns pacientes chegam a relatar para você, mas é algo que eu sinto muitas vezes. Eu imagino que quem tá ouvindo a gente aí de casa também sinta, né? Que você sente como se seu coração fosse sair pela boca e você não consegue respirar e, eu acho que eu não vou conseguir. Em momentos assim, que eu acredito que até é uma ansiedade atacando, né? Em momentos assim, o que a gente pode fazer para tentar acalmar? Olha, primeiramente, o que seria uma procrastinação? A procrastinação, na maioria das vezes, a gente nunca fixa uma ideia, mas a maioria das vezes eu quero chegar lá, mas eu acredito que vai me dar uma ansiedade, por isso eu prefiro ficar aqui. Então, a ideia é, começa a descrever ou começa a desenhar na sua mente como será chegar lá. Exemplo disso, eu quero muito entrar numa faculdade federal, isso é porque a gente está numa época, né? Sim. Como que vai ser entrar lá? Eu vou andar no campus, eu vou isso. Então, quando você começa a descrever o seu sonho, talvez diariamente, criando aquilo na sua mente como se fosse o segredo, trazendo na realidade aquilo que ainda não existe, aí você consegue fazer os seus passos. Seus passos vão em direção daquilo. Eu não sei se alguém já viveu a ideia de ter desenhado uma imagem ou um sonho e do nada, eu já vivi isso. Isso já aconteceu. Não, isso aconteceu na sua mente. Você desenhou isso. Muito bacana. A gente vai, então, em momentos que a gente estiver um pouco, de certa forma, desesperados, né? É tentar voltar para o momento presente e talvez, assim, eu tô pensando aqui, eu que funciono muito com a questão do caderno, da agenda física, né? Pegar, anotar num papel, né? O que eu quero, como que eu gostaria, o que eu posso fazer para chegar lá, né? Exatamente isso. Como que funciona a nossa mente? Tudo é uma questão de desenhar. Então, você puxa do paciente os sonhos dele. A gente não faz nenhum tipo de menosprezo dos sonhos. A gente fala, eu quero um carro. Né? Eu quero estar em algum país específico. Então,
Exemplo disso, quando eu morava no Rio, meu sonho na época era ter um carro com ar-condicionado. E aí eu não tinha carteira. Então eu lembro que eu puxava de mim mesmo a ideia de que eu tenho ali uma planilha de sonhos e o que, que eu preciso para alcançar aquele sonho. E aí eu falei, então eu vou tirar a carteira. E aí eu tirei carteira e eu fui caminhando. Isso é um caminho para chegar no objetivo. Todo mundo precisa disso. Perfeito. E você também estava comentando, né, sobre essa questão de morar fora, né? Às vezes é um objetivo, Sim, né? tem gente que não sai apenas do desejo. E aí a gente provoca o desejo. O desejo tem um custo. O custo que eu falo, seja ele monetário, seja ele de esforço. Então, o custo de você, por exemplo, tem várias pessoas, eu gostaria muito de estudar nos Estados Unidos. Ok, você já sabe o inglês? Não. Então, a pessoa só deseja, ela não cria ali, e a palavra criar é muito legal nessa hora, né? Ela não cocria o desejo. Como funciona cocriar? A gente cria essa palavra cocria como se a gente fosse Deus. Não, não é isso. Cocria significa participativa naquilo que você está desejando. Você acha que as coisas vão vir. Perfeito, Adriana. Então, para a gente conseguir a realização, a gente precisa da ação, né? De fato, né? Exato. Então, você comentou aí do inglês, né, gente? Hoje a gente está com uma patrocinadora incrível que é focada em inglês para adultos. Então, se essa é uma meta sua para 2024, aprender inglês, já fica essa dica. Roda aí. Ei, Ná! Ei, Adriana! Eu sou a Raquel, fundadora da Trends and Solutions, escola especializada em ensino de inglês para adultos. Então, se uma das suas metas para 2024 é aprender inglês, vem comigo que eu tenho algumas dicas. Primeiro, defina uma meta real. Nada de ficar achando que daqui 6 meses você já estará falando tudo em inglês e assistindo filmes sem legenda, ok? Segunda dica, mergulhe de cabeça no idioma e use a tecnologia ao seu favor. Coloque o seu celular em inglês, escute suas músicas preferidas em inglês. Também, ao assistir suas séries e filmes, coloque legendado para você ir se acostumando com o som das palavras em inglês. Tudo isso será muito útil no seu aprendizado. Terceira dica, crie uma rotina de estudos. Não existe mágica, gente. É realmente necessário estudar para aprender inglês. Sendo assim, coloque na sua rotina de estudos pelo menos 20 minutinhos todos os dias para que você pratique uma das habilidades de inglês. As habilidades são reading, que é a leitura, listening, que é a compreensão auditiva, speaking, que é a fala, e writing, que é a escrita. Você dividindo todas essas habilidades, cada dia você estará mais próximo à fluência. E por fim, e não menos importante, escolha uma escola de inglês que realmente atenda às suas necessidades como adulto. Assim, você se manterá motivado durante todo o processo e, com certeza, chegará ao seu objetivo final. Inclusive, a Trends and Solutions tem a solução para você. Estamos com matrículas abertas. See you! Fico com vocês na Bye Bye! Muito bacana essa dica, né, Adriana? Exato. Então vamos lá, passo a passo. Desenhou já o seu sonho? Perfeito. Bora desenhar. Perfeito, assim. Então, uma das dicas para a gente evitar a procrastinação é a gente se organizar realmente, Exato. né? O que eu preciso fazer para chegar lá, como que eu vou chegar lá, né? E a gente também acreditar que nós somos capazes, né? Exato. E como que a gente faz para a gente conseguir realmente acreditar que a gente tem essa capacidade? E também outro exemplo, né? Uma pessoa que está em processo de reabilitação porque houve um acidente, me veio à mente agora essa ideia, né? Então houve um acidente, ela nunca vai conseguir andar se ela não tiver pequenos passos. Ela não vai conseguir. E o fisioterapeuta, os terapeutas em torno, sabe que as pequenas vitórias são assim cruciais para alcançar a meta final, que é andar perfeitamente. E o que acontece hoje é que ninguém vibra com as pequenas vitórias, então as pessoas não chegam até lá, né? Então, você falou do inglês, lembrando, né, de alguns pacientes que estão nesse propósito de ir para os Estados Unidos, e eles vão lá para tentar sair desse trauma, de uma série de coisas. Eu falo assim, falar errado a língua inglesa constrange muita gente. Entende? Gera uma insegurança, né? Medo de ser Eu não vou falar com dele. um nativo porque Exato. ele vai ter vergonha, assim.
por exemplo, eu vou ter vergonha, né, de conversar. Eu, às vezes, fico um pouco tímida de conversar com nativos. As pessoas perguntam, você sabe inglês? Fiz 9 anos de curso. E eu falo, arranho. Né? A gente sempre vai se colocando para baixo e sempre que eu tenho oportunidade de conversar com alguém que é nativo, né, falante da língua inglesa, a pessoa fala, nossa, seu inglês é ótimo. Só que mesmo assim, né, acontece aquela coisa de você se jogar um pouco para baixo, assim, de, será que tá realmente bom, né? É a mesma teoria, daquela teoria que a gente falou no início, da avaliação. Lembra no início, quando eu falei assim, 6 anos de idade, você inicia num mundo de avaliação, onde você vai passar ou não vai passar de ano, embora primeira infância você não tem passar, mas existe avaliação. O bonequinho do colega saiu melhor que o teu. Aí começa. Então, ali no inglês é a mesma sensação infantil. Alguém está me avaliando. Alguém vai dizer que o meu inglês, quando eu falo alguma palavra específica, está muito brasileiro. A gente tem hoje a internet fazendo isso. E eu acredito também que o nativo, ele liga menos para isso até do que o próprio brasileiro, né? Focado com sotaque ali. Eu tenho ouvido falar isso, ouvido dizer essa ideia também, que o próprio brasileiro vai fazer a crítica com relação ao outro. Mas voltando à ideia, é entender que se esse é o desafio do constrangimento de errar, é isso que a gente trabalha. Que são os traumas. Por que não errar? Não ter medo de errar, né? Errar também faz parte do processo, né? Exatamente. Como, por exemplo, a gente, como você está comentando, né, da primeira infância, poxa, para a gente aprender a correr, primeiro a gente teve que engatinhar, cair, e, enfim, né? Para depois a gente conseguir andar e aí sim correr, né? Exatamente. Então é a gente entender os processos, né? O emagrecimento é a mesma coisa. As pacientes voltam e ela fala, não perdi nada. Eu falei, mas eu não estou nem te cobrando isso. Porque eu não trabalho essa meta de derreter os quilos que ela que colocou na mente dela. Então, como ela colocou na mente, ou ele colocou que quer derreter, que quer se livrar de 10 quilos, eu falei, ok, vamos juntos. Mas quando ela retorna, a minha mente não está fixada. Pode acontecer também, eu imagino que algumas pacientes devem enfrentar a questão de, vou desmarcar a consulta porque eu engordei ao invés de ter emagrecido, né? Exatamente. Está vendo o que a gente está falando? Então, que o que impede você de alcançar é o constrangimento do julgamento? Perfeito. Para tudo é isso. Perfeito. A gente tem mais medo do que o outro vai pensar muitas vezes, né? Do que a gente realmente está vivendo, né? E a gente fica nessa autocobrança, um looping, né? Eu percebo que é um looping de autossabotagem, autocobrança. Sim. E assim, eu amei as dicas que você deu, né? Da gente colocar no papel e a gente entender, né? Porque muitas vezes a gente fica preso no universo da nossa mente, que a nossa mente, ela cria algumas armadilhas, né? Cria várias armadilhas de julgamento, aí você se pergunta quem está falando, quem está falando agora na sua mente? É uma mãe e possivelmente julgadora que passou pela sua vida, ou é um irmão julgador, Existem vozes, a gente não está falando de uma patologia, a gente está falando de sugestão imaginária, vozes que vêm na hora de uma tentativa, talvez, de passar num concurso, uma tentativa de estar aqui na frente de um podcast, de uma entrevista. Tudo isso são vozes de julgamento e de te dar uma nota. A gente tem a nota gravada na mente. Perfeito, Adriana. Então, para a gente finalizar, né, uma das dicas que você dá pra gente conseguir realmente sair desse universo da autossabotagem, da procrastinação, é a gente vir para o momento presente, anotar, né, as nossas metas, pequenas metas, né, celebrar pequenas metas. Eu imagino que, assim, um diário da gratidão, talvez, né, você comentou do segredo, achei bem bacana, assim, Exato. né? E entender que fazer a frase de Augusto Cury, que ele vai dizer que não tenha medo de caminhar, tenha medo de não caminhar. A caminhada, você não tem que ter medo dela. O não caminhar é que preocupa. Então, em relação à meta, eu não gosto da palavra meta porque ela dá uma pressão de chegar aonde. Bom, eu gosto de falar o seguinte, ok, o objetivo de hoje foi cumprido. Perfeito. Missão cumprida para hoje. Perfeito. Então, então talvez a gente estabelecer, assim... Você falou que não gosta muito da palavra meta, mas eu acho que objetivos diários. Objetivos diários, né? Meu objetivo hoje
é acordar bem, né? É fazer isso. Eu até tava lembrando de um outro podcast que eu ouvi que falava sobre as Blue Zones, né? Onde tem uma grande taxa de longevidade. E um dos grandes pilares que eles falaram é o Ikigai. Né, que é você ter um propósito. E não precisa ser salvar as baleias, né? Todas as baleias do planeta Terra, mas às vezes o Ikigai da pessoa é acordar e levar o neto pro colégio, né? Então é estabelecer as pequenas metazinhas e celebrar as pequenas vitórias, né? Sim, e como eu falo, e tem até um dos stories, um dos feeds meus no Instagram que vai falar assim, que precisa fazer sentido. Perfeito. Então, quando não faz sentido, o seu cérebro não identifica uma imagem que faça sentido de fato, e aí você se frustra. Perfeito, Adriana. Olha, nós vamos continuar esse papo na semana que vem aqui no Na Real Podcast. Gente, Adriana, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, Nossa, eu tô muito feliz, assim, de você estar aqui hoje. E olha, gente, celebre as pequenas vitórias. Você não é o que te aconteceu, você é o que você escolhe ser.